Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Guilherme, pastor da Primeira Igreja Batista em Rafar. Seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube, onde a gente pode aprender um pouco mais, você pode aprender um pouco mais da Palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Antes de mais nada, você pode se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir da Palavra de Deus, aprender da Palavra de Deus. Principalmente no mundo onde muitas falsas doutrinas e heresias estão sendo propagadas por aí. Muito bem, esse vídeo ele é um segundo vídeo de uma série de vídeos sobre o que é o Evangelho. No primeiro vídeo, na introdução, nós definimos o que não é o Evangelho e o que é o Evangelho. Basicamente, você pode acompanhar no nosso canal, basicamente o Evangelho é a boa notícia de que Jesus, o Deus encarnado, totalmente homem, totalmente Deus, ele veio a esse mundo a fim de morrer numa cruz, ressuscitar no terceiro dia, a fim de nos perdoar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus, nos garantindo a vida eterna. Afinal de contas, o próprio Jesus diz que quem crê nele, em Jesus, não está condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado por não crer no nome do unigênito do Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos aquele vídeo falando sobre os capítulos do Evangelho. Segundo Timothy Keller, nós podemos dividir o Evangelho em 4 capítulos, né, que não são as 4 leis espirituais. Os 4 capítulos são 4 perguntas. Né? Primeira pergunta do Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho é: de onde nós viemos? E a resposta é a criação. Um Deus poderoso, pessoal, criou o mundo e tudo que nele há. Segunda pergunta, então, você pode olhar ao redor e fazer a seguinte pergunta, que é o segundo capítulo do Evangelho. Então, por que essa criação deu errado? Por que a gente vê tanto pecado, corrupção, maldade no mundo? E a resposta a essa pergunta é a queda. O pecado entrou no mundo e deturpou toda a boa criação de Deus. O terceiro capítulo do Evangelho é a pergunta: então quem vai restaurar todas essas coisas que foram corrompidas pelo pecado? A resposta aqui é a redenção que há em Cristo Jesus. E a última pergunta, então, é como então que eu posso ser restaurado? Né? Que é a resposta é a restauração. Né? Como que você pode ser restaurado e você pode desfrutar, né, de uma nova vida com Deus e da vida eterna. Muito bem, esse vídeo de hoje aqui, ele tem por objetivo a gente explanar o primeiro capítulo do Evangelho, ou seja, de onde nós viemos, e vamos falar da criação. Mas antes de mais nada, por que nós devemos começar pelo começo, né? Pela criação? Olha só que legal o que Craig Bartholomew e Michael Gohren eles vão falar no livro Introdução à Cosmovisão Cristã. Né? Ele diz o seguinte: a salvação ela só tem sentido apenas quando nós indicamos aquilo que está sendo salvo e por que precisa ser salvo. Ou seja, toda a história, o enredo, o drama principal da Escritura, né, é a narrativa de como Deus restaura a criação que tinha sido desconfigurada pelo pecado. Então, por isso que nós devemos começar pelo começo, em Gênesis capítulo 1, falando da boa criação de Deus. Né? Ou seja, Deus ele criou todo o mundo, mas algo aconteceu com essa boa criação que precisa ser salvo. Então, você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e falar assim: você precisa ser salvo, você precisa de salvação, você precisa se reconciliar com Deus. E a pessoa pode perguntar assim para você: mas por que eu preciso ser salvo do quê? O que eu fiz contra esse Deus? Então, por isso que nós podemos, né, começar logo pela criação, no começo de todas as coisas. E logo no primeiro capítulo da Bíblia, né, nós temos uma informação extremamente importante ali, que o mundo ele não é fruto de um acidente, mas é a criação de um Deus único e verdadeiro. Logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, nós lemos o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós já temos aqui a apresentação de quem é o ator principal, quem é aquele que vai conduzir toda a história da humanidade. No princípio, Deus criou. Tá?
E uma coisa interessante, uma informação interessante que nós encontramos aqui logo no primeiro versículo, é que no princípio Deus ele já existia. No princípio Deus criou todas as coisas. Ou seja, antes de tudo acontecer, antes de tudo existir, já havia um Deus. E talvez você possa fazer essa pergunta. Tudo bem, Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? A resposta é: ninguém criou Deus. Esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele é um Deus autoexistente. Ele é um Deus eterno, um Deus que nunca teve um começo, nunca foi criado e nunca vai ter um fim também. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse Deus, que é autoexistente, ele é o Criador, ele é a origem de todas as coisas que foram criadas, porque foi ele quem as criou. Então, é um segundo atributo de Deus aqui. Deus ele é autoexistente, Deus ele é o Criador de todas as coisas. E à medida que a narrativa de Gênesis 1 e de todas as escrituras elas vão se seguindo, Deus ele vai se apresentando um pouco mais de quem ele é, do caráter dele e tudo mais. Então, de acordo com o próprio Gênesis capítulo 1, nós lemos que Deus, então esse Deus criador, ele é um Deus poderoso também, porque ele cria o universo e tudo o que nele há em apenas 6 dias. No 7º dia ele descansa. Ainda no Gênesis 1 e 2, nós lemos a seguinte descrição de como que era o mundo, como que era o universo. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a ação de Deus agora, no começo, ele vai dar forma e ele vai preencher. Ele vai dar forma àquilo que estava sem forma e preencher aquilo que estava vazio. Então, em 6 dias, ele dá forma e preenche todo mundo, todo o universo, com tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos também. Então, a criação não é um acidente, não é fruto do acaso, mas a criação de um Deus pessoal, um Deus todo poderoso, né? E no final de cada dia, Deus ele dá uma avaliação daquilo que ele acabou de criar. Primeiro dia ele cria a luz, ele fala a luz era boa. No segundo dia ele acaba de criar o firmamento e fala que aquilo é bom. No terceiro dia ele faz separação, né, entre as águas e a parte seca, cresce as vegetações e ele fala que aquilo é bom. No quarto dia o sol, a lua, as estrelas, os planetas, enfim, e aquilo é bom. No quinto dia Deus ele cria os peixes, os animais aquáticos e as aves e ele termina dizendo que aquilo é bom. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem, e ele termina agora avaliando toda a criação, e ele diz que tudo aquilo era muito bom. Ou seja, Deus, por ser bom, santo e justo, ele vai criar coisas boas. Então, tudo aquilo que Deus cria é bom, é muito bom. Ou seja, Deus não criou o pecado, Deus não criou a maldade. E uma informação muito interessante, agora mais específica com o ser humano, comigo e com você, é que no sexto dia nós deparamos com a coroa da criação de Deus, que é o ser humano. O ser humano, ele também não é fruto da evolução. O ser humano não é fruto de um acidente cósmico também, né? Mas o ser humano é a criatura especial de Deus, de maneira única, singular, né? Criado de forma imediata e especial pelo próprio Deus. No relato de Gênesis 1, 26 até o 28, nós nos deparamos com o seguinte, quando Deus ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, enfim, sobre todos os animais. E no versículo 27 ele vai dizer o seguinte: criou Deus, né, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós temos algo diferente aqui acontecendo. De todas as coisas que foram criadas, Deus disse haja e aquilo acontecia. Mas quando ele chega para o ser humano, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem algo aqui em especial e com o ser humano que Deus cria de uma maneira especial. O que significa nós ter sido criados à imagem de Deus? O que isso traz de implicação para as nossas vidas? Eu gostaria de trazer pelo menos 4 implicações do fato de nós termos sido criados à imagem de Deus. Em primeiro lugar, nós sermos criados à imagem de Deus implica em depender
de Deus como criatura. Ou seja, nós vivermos uma vida de constante dependência de Deus. Afinal de contas, uma imagem é apenas uma imagem. Ela é só um reflexo. A imagem não existe por si só. Ela depende do original. Pensa no espelho, né? A imagem que está sendo refletida no espelho, ela depende de mim, né? Que estou na frente do espelho. Sem eu estar na frente do espelho, o espelho não refletiria a minha imagem. Então, ou seja, a imagem depende do original. E ela não existe sem o original. Então, por isso, nós, por sermos criados à imagem de Deus, nós dependemos de Deus e nós não existimos sem Deus, que é o original. Em segundo lugar, nós termos sido criados à imagem de Deus implica em viver em um relacionamento com Deus. Ou seja, toda a humanidade ela tem um relacionamento com Deus. A vida humana é para ser vivida em constante resposta a esse Deus, viver em comunhão com esse Deus, desfrutar desse Deus. São elementos, isso, né, o relacionamento em si, e tudo que isso implica, né, são elementos essenciais do que significa a gente ser humano. Afinal de contas, Paulo diz lá em Atos 17, 28, né, pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, a nossa vida é em relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, nós sermos criados à imagem de Deus implica também em espelhar o caráter de Deus. Ou seja, Deus, quando Ele cria o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele compartilha com o ser humano alguns dos seus atributos, né? Não todos, né? Deus tem alguns atributos que Ele não compartilha com o homem, atributos que são inerentes e particulares somente a Deus. Por exemplo, só Deus é todo-poderoso, onipotente. Só Deus, Ele pode todas as coisas, né? Só Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nós não somos. Que só Deus é onipresente, nós não somos onipresentes, nós não podemos estar em todos os lugares. Mas alguns dos atributos de Deus Ele compartilha com a gente. Por exemplo, a própria pessoalidade, né? Assim como Deus, nós também temos os nossos sentimentos, nós temos vontade, nós temos emoções, nós pensamos, raciocinamos, né? Assim como Deus, nós temos um senso de justiça, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós também amamos, por exemplo. Nós também podemos desenvolver a nossa criatividade. Afinal de contas, Deus não foi criativo quando Ele criou todas as coisas, com cores, tons, sons diferentes, né? Então também o ser humano ele pode criar coisas, né, diferentes também, não a partir do nada, como Deus, obviamente, mas Deus, o ser humano, ele pode criar coisas também, compor músicas, poemas, criar as invenções, né, que nós temos por aí, por exemplo, o próprio câmera, celular, computador aqui que nós estamos usando, foi invenção, coisas criadas pelo ser humano, porque nós somos criados à imagem de Deus, né? Mas algo muito interessante e relevante aqui para nós pensarmos, né, é que não importa só que Deus compartilhou com a gente, que nós temos essas capacidades, né, mas como nós usamos essas capacidades que foram atribuídas ao ser humano. Ou seja, Deus ele ama, nós também amamos, mas como nós amamos? Nós também devemos amar como Deus ama. Nós pensamos, mas como nós usamos os nossos pensamentos, né? Nós podemos criar coisas novas, diferentes, mas como nós usamos essas coisas? Como nós criamos, né? Como nós usamos essa capacidade criativa? Para que nós criamos as coisas, né? Por que nós criamos, né? Então não é só você ter, mas é como você desenvolve isso também. E por último, a implicação de nós termos sido criados à imagem de Deus é de representar Deus e exercer domínio sobre a criação como bons mordomos, né? Deus, ele é o rei soberano, aquele que criou todas as coisas e que controla todas as coisas. Mas quando ele cria o ser humano, ele delega parte dessa autoridade, parte do domínio ao ser humano. É como se Deus fizesse assim: eu criei todas as coisas e agora o ser humano é responsável por administrar a boa criação, por cuidar, desenvolver, não explorar, mas desenvolver a boa criação que eu acabei de criar, e agora o ser humano é o responsável por ela. Você, Adão e Eva, vocês é que vão cuidar dessa boa criação. Um próprio exemplo disso, em Gênesis 2,
quem dá nome aos animais é o ser humano, né? É o Adão, ele que dá nome aos animais. E existe uma mentalidade, uma cultura, né, antiga principalmente, aquele que dá nome é aquele que exerce autoridade sobre. Então Adão, ele dá nome aos animais, então Adão é aquele que cuida, aquele que tem autoridade sobre os animais e sobre toda a criação. Deus, ele dá o nome para Adão, né? Então Deus, ele tem autoridade sobre Adão também. Mas, resumidamente, toda a vida humana, ela é uma vida religiosa, né? A vida humana depende de Deus, está voltada para Deus, ou seja, não existe na vida humana a possibilidade de você excluir Deus da sua vida. Toda a vida humana é em resposta a Deus, né? Ou você responde em comunhão, em um relacionamento com esse Deus, ou você responde em rebelião a esse Deus. Em segundo lugar, toda a vida humana ela é comunitária. Os seres humanos não foram feitos para viverem sozinhos. Afinal de contas, Deus cria a humanidade à sua imagem, né? Ele cria homem e mulher, né? Os dois, homem e mulher. De certa forma, o homem não foi criado para viver sozinho, mas homem e mulher, ambos refletindo a imagem de Deus. E por fim, só uma frase de Agostinho de Hipona, que nos ajuda a refletir bastante sobre todas essas coisas que nós falamos aqui da criação, de onde nós viemos, né? A criação viemos de Deus. Ele diz o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ou seja, talvez grande parte das respostas que nós buscamos não está dentro do nosso coração, mas está em Deus, não está no mundo ao nosso redor. Você só encontra um verdadeiro sentido e paz na sua vida a partir do momento que você busca essas respostas na pessoa de Deus. Porque nós fomos criados para Deus e o nosso coração jamais vai descansar, né? Ele vai andar inquieto enquanto nós não descansarmos no Senhor. Ele que nos criou, Ele que nos fez, e nós somos dele. E a razão da nossa existência não está em nós mesmos, dentro de nós, mas está no próprio Deus, Criador de todas as coisas. Amém?